os testes do amor ao Senhor. Nós vamos ler Esdras 10, versículo 1. E a palavra ela diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Pai, pelo Teu Espírito, Tu tragas a revelação para nós nessa oportunidade e nos dê também, Pai, a capacidade e a sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra. Para nós, ó Pai, é tão importante saber o que Tu tens na Tua mente, no Teu coração, e o Teu Espírito que Tu fizeste habitar em nós, que cremos no Senhor, foi para que Ele então nos orientasse, nos dirigisse às verdades profundas da Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, para que estamos aqui, para receber a Tua porção, e o Senhor tem algo a nos dizer nesta oportunidade. Então fala, porque nós, os Teus filhos, estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Que Teu Santo Espírito interprete para nós cada detalhe, cada item da Tua palavra, porque nós queremos, ó Pai, cada dia mais ouvir a Tua voz, e quando lemos a Tua palavra, nós temos o Teu falar. O Teu falar ele é profundo, o Teu falar é precioso, o Teu falar, ó Pai, nos edifica, nos restaura, nos cura, nos liberta, nos vivifica. Tua palavra é tudo isso para nós e muito mais. Então, Pai, estamos todos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como que pode então o nosso teste de amor ao Senhor ser tristeza? Nós já vimos aqui em muitos estudos anteriormente aquilo que é para nós um privilégio muito rico e gracioso, amar o Senhor. A retribuição ela é muito grande, é aquilo que o Senhor espera de nós, é que nós o amamos a Ele. Quando nós o amamos, então nós vamos ter todo cuidado, com os nossos atos, com as nossas atitudes, para não ferir o testemunho do Senhor que está em nós. O testemunho que Deus tem para nós é o Seu Filho Jesus Cristo e aquela obra consumada no Calvário. A obra já foi feita de uma vez por todas, plena e perfeitamente. Uma salvação perfeita, uma salvação total, uma salvação íntegra. Então, aqueles que de fato tiveram seus olhos abertos para crer nesta verdade, estão seguros eternamente, uma segurança eterna. E também, irmãos, vocês sabem que este mundo é um ambiente no qual nós estamos sendo distraídos quase que todo o tempo. Satanás, uma vez que ele não pode desfazer a nossa filiação com o Pai, ele fará de tudo para que haja um esfriamento espiritual em nossas vidas com o Senhor. Ele fará de tudo, irmãos. Ele vai trazer uma das coisas, se você ler cuidadosamente, aquelas 10 pragas lá do Egito, começando ali em Êxodo, você vai perceber que uma das primeiras pragas, aliás, na realidade, uma das primeiras táticas que Satanás vai usar para nos distrair da centralidade de Cristo é cansaço. E para isso ele vai usar o trabalho. Ele quer que nós nos envolvemos com os nossos trabalhos, isso vai gerar em nós um cansaço, então nós começamos a nos distrair de Cristo. Então, quando isso acontece, é fácil você perceber quando isso acontece. Você começa a sentir uma coisa chamada angústia. Você tem uma certa aversão ao Senhor e à palavra. Você tem um cansaço para ler as Escrituras e não consegue ler as Escrituras mais. Então, os dardos dele já lhe alcançou. Porque você precisa de realizar as tarefas pelas quais você tem as suas responsabilidades. Trabalhar é uma bênção, irmãos. Trabalhar foi ideia de Deus.
Lavrar a terra foi ideia do Senhor. Quando digo lavrar a terra, está envolvido todos os esquemas de trabalho. Mas, irmãos, se nós não tivermos discernimento em separar o nosso trabalho com a nossa vida relacional com o Senhor, nós vamos retroceder na nossa vida cristã. Aí vai vir a angústia, a ansiedade vai ser gerada em nós. E aí nós começamos a duvidar. E Ele deseja, irmãos, que nós venhamos a ter tristeza pelo nosso pecado. A palavra fala, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ali fala do pecado da omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Muito claro ali, irmãos. Isso é um pecado da omissão. E nós sabemos, irmãos, o que é fazer o bem. Qual é o bem que essa humanidade precisa? É de ouvir o Evangelho da graça. Este Evangelho que restaura aquilo que foi interrompido desde o jardim do Éden, a nossa comunhão com Deus e Pai. E Ele tem nos chamado para uma vida de comunhão. Na vida de comunhão com o Senhor, nós vamos desfrutar de muitas coisas, irmãos, tão preciosas para a nossa vida aqui na face da terra. Quanto mais comunhão com o Pai, mais você vai ter sabedoria, discernimento e eficiência naquilo que você realizar. Isso também vai impactar quem está do teu lado, porque eles vão experimentar o cheiro do bom perfume que somos nós para com Deus, perfume de Cristo. Por que as pessoas cheiram em nós o perfume de Cristo? A palavra fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas se Cristo é a nossa vida, que cheiro que Ele tem? Você sabe qual que é a ideia ali do bom perfume de Cristo? É que Jesus na cruz, irmãos, Ele foi moído, Ele foi esmagado. Então todo aquele cheiro, como você pega uma rosa, você cheira ela não tem aquele cheiro, é um cheiro genérico, superficial. Mas quando você esmaga a rosa ali, cheira, ela tem aquele cheiro mais acurado. Então quem habita dentro de nós, aquele que foi moído por causa das nossas iniquidades, Ele que verdadeiramente sofreu tudo aquilo, então exala dele um perfume celestial através de nós, entende? Então é impossível, irmãos, quando nós somos então habitados pelo Senhor da glória, Cristo é a nossa vida, é impossível, irmão, nós não então deixarmos de fazer o bem àqueles que estão perecendo eternamente. Não é apenas falar de Jesus para elas, falar de Jesus, da pessoa dele e da obra dele, porque o que vai salvar é Cristo e aquilo que Ele fez. Muitas vezes nós temos aquele desencargo de consciência, eu estou evangelizando através das minhas redes sociais, é muito importante, mas que tipo de mensagem você tem colocado ali? Cristo e a cruz? Temos tido esse cuidado, irmãos, porque isso é que vai trazer regeneração para aqueles que ainda não creram, e também vai edificar aqueles que já creram. Entende, irmãos? Isso é muito importante. Muito bem, tristeza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, responda aí no teu coração. Você tem sentido tristeza quando você de fato tem ofendido o teu Senhor, o seu coração? Isso tem trazido na tua vida lágrimas? Quando você fere o Senhor, aquele que fez tudo por você, por mim, por todos nós aqui? Então, aqui nesse versículo aqui, irmãos, eles já vieram da Babilônia para a terra de Canaã. Eles foram para lá porque eles não quiseram ouvir a voz do Senhor. Jeremias vai dizer que eles davam ouvidos a palavras falsas. Eles praticavam um monte de coisas, mas chegava no dia do sacrifício, eles iam todos na porta do templo e ali então ofereciam, mas aquilo ali era tudo uma hipocrisia. Então Deus usou Jeremias para confrontar todos eles. E aí eles queriam a morte do profeta Jeremias. Então, irmãos, se nós olharmos para o coração do Senhor hoje, nós vamos perceber que é um coração que está muito triste
por causa do seu povo que não tem respondido a Ele, irmão. Não tem respondido a Ele. Então eles tinham voltados, mas aqui, o que aconteceu aqui? Esdras, ele orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Porque o povo de Israel haviam casado com mulheres estrangeiras. Deus nunca permitiu isso. Então, Esdras sentiu o peso da responsabilidade pelo povo. Ele se tornou um intercessor, como foi Daniel, como tantos outros irmãos. Lembra aquela oração de Daniel no capítulo 9? Porque o povo havia pecado, mas Daniel não tinha pecado, mas ele se colocou junto com os seus. Nós pecamos contra o Senhor, e a nós cabe corar de vergonha, irmãos. Entende? Você viu a dor, a tristeza que Daniel sentiu? Aqui também Esdras da mesma forma. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Porque, irmãos, quando Deus então abriu aquela possibilidade, Ele disse que depois de 70 anos traria o seu povo de volta, porque o povo tinha que experimentar, o povo queria ídolos. Eles foram para a Babilônia e lá se encheram de ídolos, a ponto de sair ídolo até pelas narinas dele, pelas ventas. E aquilo o tornou para o povo de Israel um grande peso, porque Deus permitiu isso para que então o povo viesse a reconhecer que iria encontrar satisfação, alegria e paz somente em Deus. Mas eles queriam algo mais. Compreende, irmãos? Isso é um engano terrível, que muitas vezes nós queremos algo mais. Nós queremos algo que mexa com as nossas emoções, que mexa com a nossa carne, que faça com que a gente se alegre. Não é isso? Mas isso pode se constituir em uma alegria momentânea. É como que logo passa. A alegria dos perversos, ela é breve, mas o povo busca exatamente isso. Agora, quando se fala de Cristo e a cruz, irmãos, há uma certa aversão. Essa palavra é insuportável para quem não é nascido de novo. Ninguém gosta de ouvir a verdade da palavra, porque ela tem uma finalidade de nos confrontar. A palavra sempre vai contra nós. Isso significa que não é a palavra que está sendo contra, é nós que estamos na contramão da verdade. Então nós temos que adequar isso, mas para isso não tem remédio. Deus tem que matar a nossa natureza perversa, e essa obra já foi feita lá no Calvário. Cristo já levou, já crucificou, já nos matou lá o nosso pecado, e nos levou à morte, enterrando, e ganhamos a sua vida pela ressurreição. Agora nós podemos então compreender as Escrituras e responder ao Pai. Mas, irmãos, ainda nós temos nós. E Jesus faz aquele convite tão maravilhoso: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Irmãos, negar nós mesmos, o que significa negar a nossa vontade? Negar os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque se Ele morreu por todos, nós vivemos para Ele, nós fomos comprados, pertencemos a Ele, então nós temos que obedecer às ordens dEle, e as ordens dEle não são pesadas, são ordens amorosas, que quando nós realizamos algo que aquilo que Ele pede, primeiro Ele vai te capacitar. Ele não vai lhe capacitar se você verdadeiramente não estiver disposto a viver uma vida relacional com Ele. Fomos chamados para uma comunhão com Ele. Irmãos, para pensar um pouquinho. Lá, João, na primeira carta 1, versículo 3 e 4, diz que a nossa comunhão, ele fala: tenho escrito essas coisas para que verdadeiramente vocês também tenhais comunhão conosco. Ele vai dizer o seguinte: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Queridos,
Eu sei que às vezes a gente estamos diante de situações tão assim perplexas que não tem saída, a gente não consegue enxergar a saída. Queridos, nunca se esqueça daquela palavra que Jesus disse: para vocês, homens, o que é impossível para vocês, para o Pai, tudo é possível. Então, sabe aquele lugarzinho silencioso que você costuma orar? Vai lá e não deixa ninguém tirar da tua mente que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que pode todas as coisas, e ora por Ele. Pai, se for da tua vontade, eu sei que isto será tudo removido. Então Ele vai fazer isso, irmãos. Não existe nada impossível para Ele, irmão. Agora, nós não passamos tempo com Ele. Quando fizemos aquela pergunta alguns domingos atrás: você ama de fato a Cristo? E quem não ama é anátema, é maldito. É impossível um cristão não amar o seu Senhor. Irmãos, e quando nós erramos ou cometemos algum pecado, isso tem trazido ao seu coração tristeza, a ponto de você chegar diante dele em lágrimas e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Qual foi a última vez que você chorou pelo teu Senhor? Tem pessoas que choram às vezes até por um cachorrinho. E aquele que é o nosso Senhor, que morreu por nós. Irmãos, um dia nós vamos estar diante dele. Os nossos olhos contemplarão a face do Senhor. O que vamos dizer para ele? Por isso que muitos, quando ele voltar, vocês sabem que muitos procurarão correr, vão buscar até a morte para não ver, não contemplar a face daquele que fez tudo por eles. A gente fala assim: mas Judas foi se enforcar, ele teve muito remorso. Mas e aqueles que, talvez você viver nesse tempo, que ele voltar para buscar a sua igreja, talvez você vai ter uma constatação desses fatos, que muitos, falando de crentes, o ímpio, não estou nem mencionando o ímpio, que não vai querer ver a face dele, porque vai estar tão envergonhado, porque Jesus falou: olha, vocês orem e vigiem, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Quando a pessoa menos perceber, esse dia vai estar acontecendo. Talvez a pessoa pode pensar consigo mesma: mas eu não estou pronto ainda, eu vou fugir dele, eu prefiro a morte. Irmãos, vai ser um dia muito terrível, irmãos. Eu tenho buscado luz diante do Senhor sobre a questão da volta de Cristo. Esse ano nós vamos tratar muito, alguns estudos mais acalorados, aprofundados sobre a volta de Cristo, o nosso preparo, o anseio e desejar que Ele volte, apressar a volta de Cristo. Vamos analisar isso também. Mas, irmãos, nós não podemos apressar a volta de Cristo se nós não o amamos, se nós não sentimos tristeza pelo nosso pecado. Enquanto a nossa alma, irmãos, não for tratada, a gente vai estar ferindo o Senhor, irmãos. Aqui, nesse versículo que nós lemos aqui, o que trouxe tristeza para o coração de Esdras? O que o entristeceu a ponto... Irmãos, você não consegue aqui perceber o coração dele? Esdras está com o seu coração quebrantado, compungido aqui. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus. O coração dele estava apertado. Então, por que a tristeza invadiu o coração de Esdras? Irmãos, o Espírito de Deus operou poderosamente aqui nos corações e consciências do povo culpado. Quando o Espírito Santo convence alguém do seu pecado, irmãos, ele faz duas coisas.
ou ele corre para o Senhor, que é o mais adequado, que é o adequado, ou então ele vai querer procurar a própria morte. Essa é a causa de muitos suicídios que acontecem. Há um vazio inerente no ser humano muito grande, que ele já de repente experimentou todas as coisas. Teve uma professora que eu conheci, ela se tornou muito rica por causa da herança que herdou dos seus pais. Puxa, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Ela queria, o sonho dela era ter uma chácara muito bonita, ela comprou aquela chácara. Foi 6 meses, ela disse assim, olha, não é isso que eu precisava. Ela chegou até a comprar um iate, fazer uma viagem, contratou um piloto lá e foi fazer viagem com as amigas, mas depois de 2 semanas de viagem voltou, não é isso que me satisfaz, o que me satisfaz? Ela pensou até em suicídio, mas graças ao Senhor, alguém foi lá e pregou para ela, e ela creu, e ela recebeu a Cristo. Então ela dizia o seguinte, agora eu tenho paz, eu tenho paz. Agora eu descobri que eu não preciso de coisas, mas eu preciso dele. E recentemente ela faleceu, morava lá no Rio de Janeiro, mas ela era uma mulher que, quando estava ali com seus 80 e poucos anos, ela levantava bem cedo de madrugada, conversava com Jesus, fazia seu café conversando com Jesus, preparava uma alimentação, ia levar para aquele povo carente e pregava para eles, dava a Bíblia para eles. Ela tinha muito dinheiro. E um dia entrou um ladrão lá na sua casa, ficou vigiando, armado de touca, aquelas toucas que os bandidos usam. É um assalto, sei que a senhora é muito rica, tem muitas joias. Ela falou assim para ele o seguinte, olha, senta um pouquinho aí, eu vou fazer um café, nós vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho, depois nós vamos lá para cima, e aí você pode levar o que você quiser, nada disso aqui me pertence, mas eu quero que você, e coloque esse revólver aí em cima da mesa. Aí eu não tenho arma, estou sozinha, e tenho 84 anos, eu não tenho nenhuma chance, e pode tirar essa touca aí também. Eu não vou te denunciar não. E sentaram, tomaram café. Antes de tomar café ela orou, leu a Bíblia. Esse cara creu, esse ladrão, creu em Cristo Jesus. E ela adotou esse ladrão para ela, pagou uma faculdade dele, porque ele tinha muitos sonhos, era ser um advogado, mas não tinha condições, pagou para ele, se tornou um advogado, um grande advogado. E quando essa mulher faleceu, esse advogado, que era aquele ladrão, chorou muito, sofreu muito. Ele disse, olha, Deus me amou através desta mulher. Foi o testemunho dele. Esse cara casou, ajudou sua família, tem acho que 2 filhos, ele mora lá no Rio de Janeiro. Recentemente não, algum tempo atrás nós passamos lá para pregar numa igreja batista da Graça lá no Rio de Janeiro, e nós tivemos o privilégio de conhecê-lo, ele contou essa história para nós. Mas que história foi aquela? Gente, as pessoas precisam de Cristo, Então aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete, está pecando, irmãos. Nós somos dele e ele de fato é nosso. Então eu vejo aqui, irmãos, que essas lágrimas são lágrimas de graça, pelo reconhecimento da sua tristeza. Era alguém que amava o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, irmãos, nós não vamos querer ofendê-lo, mas Ele sabe da nossa fraqueza, que nós vamos ofendê-lo, e então nós vamos chorar, irmãos. E essas graças aqui revelam, sabe o quê? Uma coisa chamada comoções da alma, que só poderiam levar a não ser outra coisa, a bênção do Senhor. Esdras estava aqui, segundo o versículo 1 diz, que ele estava prostrado em agonia de espírito, por causa do descuido e dos caminhos antibíblicos deles, porque ele se incluiu, ele tomou a dor de todo o povo para si. Lembra de Paulo? Quando ele escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, eu zelo por vós com zelo de Deus.
É Deus zelando de vocês, usando-me. Como que Paulo sofreu, irmãos? Você pensa que o sofrimento de Paulo foi aquele que ele foi decapitado? Não foi, irmãos. O maior sofrimento é quando nós temos um peso de Deus em nós. As reivindicações de Deus em nós para com o povo. Ele resolve usar uma pessoa. Então, por isso que aqueles irmãos passados, Moisés, Abraão, Noé, dificilmente eles disseram assim, Jeremias, os profetas, porque há um peso, irmãos, tão grande. É Deus através daqueles irmãos. É Deus através de nós. Entende, irmãos? Então, você pode perceber, quando você sabe que deve fazer o bem e você não faz, você está pecando. E isto deve trazer para o seu coração, se você ama o Senhor, compungimento, contrição, quebrantamento de espírito. Nossa, irmãos. E aí você vai encontrar aquela palavra que diz assim: o Senhor, Ele tem prazer na misericórdia. Ele é misericordioso, então tudo que Deus faz é com prazer. Então, quando Ele exerce misericórdia sobre a vida de uma pessoa, Ele tem prazer na misericórdia. Ele faz festa. Até parece que Deus espera mais de nós erros do que acertos. Se Ele tem prazer na misericórdia, misericórdia Ele vai ter com o miserável e com os filhos de Deus. Meu Jesus amado, é muito grande. Irmãos, nós temos um Pai que nós precisamos conhecê-lo. Temos um Senhor que precisamos conhecê-lo. Nós perdemos tempo com tantas coisas que nos fascinam. Mas, queridos, não esqueça dEle. Não esqueça dEle. Lembro daquele senhor que conta essa história, o John MacArthur, um de seus livros, que era um irmão, que ele conheceu o Senhor, serviu durante muito tempo, ajudou muita gente, pregando o Evangelho da Graça, mas ele teve uma degeneração no seu corpo, começou a se atrofiar, ele perdeu o ouvido, grande parte, acho que 80%, escutava bem pouquinho, ele perdeu a visão, aí um câncer, ele foi acometido de um câncer ali na boca dele por dentro, que começou destruir todo o céu da boca, e ele tinha um versículo, teve também problemas de amnésia, e ele esqueceu de muitas coisas, e ali nos seus últimos instantes da morte, a esposa dele falou o seguinte: olha, ele está ali, só esperando a morte, mas ele já esqueceu de tudo, né? A mulher falou, ele não lembra mais de mim também, era um montinho de carne em cima daquela cama. E agora tem uma coisa que ele não esqueceu dele. Chegava para ele o seguinte, faz uma pergunta para ele, não conseguia nem falar. Você conhece o Senhor Jesus? Ele. Só isso, irmãos. Que coisa preciosa. E a esposa dele testemunhou, eu nunca ouvi meu esposo murmurar uma só vez. Que homem que é este? Nós ficamos olhando para as cartas do apóstolo Paulo, ficamos encantados, né? Puxa vida, cada palavra de sabedoria, cada revelação preciosa. Mas por que Paulo era dessa forma, irmãos? O que Paulo tinha para agir dessa forma? O que Paulo tinha? Fala para mim e responda. O que Paulo tinha? Cristo. O que nós temos, irmãos? Cristo. O Cristo que habitava em Paulo, você acha que é o mesmo Cristo que habita em você? Sim, é o mesmo. E por que as coisas não funcionam? Será que o erro está em Cristo? Eu posso afirmar para você que não. O problema está em nós. Irmãos, nós queremos fazer a obra do Senhor na base da nossa força. Nós estamos pedindo para Deus, sabe o quê? Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Não, irmãos. Senhor, tira todas as minhas forças. O salmista vai dizer que ele abateu a força deles no caminho.
Ele vai multiplicar as forças dele em nós, aquele que não tem nenhum vigor, nenhuma força a mais. Quando nós chegamos ao final de nós mesmos, Deus vai operar em nós a sua força. Deus vai operar em nós toda a habilidade e capacidade para realizar aquilo que Ele deseja realizar. Mas nós temos muita força ainda, irmãos. Nós sabemos fazer muitas coisas. Vamos fazer aqui um evento, tal, etc. Eu faço isso, eu faço aquilo, etc. E vamos fazer. Irmãos, precisamos nos voltar para o Senhor. Vocês sabiam que o tabernáculo, que foi erigido por Moisés, até mesmo para apertar ali, dar um nozinho numa trancinha, para juntar ali as cortinas, alguma coisa, tinha que ser alguém ungido pelo Senhor, irmão. Irmãos, você já parou para pensar como nós devemos proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade? Aí as pessoas já interpretam assim: não, lá na igreja tem que proceder assim, não é aqui que você tem que proceder assim. Casa de Deus é você. Como nós devemos proceder na casa de Deus? Ou seja, deixa eu simplificar aqui. Como é o teu procedimento como casa de Deus, seu dia a dia? Você tem o cuidado de fazer tudo para a glória de Deus? Você tem o cuidado, irmãos, de glorificar o Senhor em tudo que você faz? Você tem o cuidado de levantar pela manhã e passar um bom tempo ali diante do Senhor, da sua palavra? Aí as coisas vão começar a acontecer. Nós levantamos distraídos, pegamos o nosso tijolinho lá, preto, conectamos e ficamos lá 20 minutos. Será que não tem muito tempo, tem que cansar? Não, irmãos, temos que ter um tempo com o Senhor, com a sua palavra. Entende, irmãos? Eu tenho que levantar mais tarde. Eu trabalho a semana inteira, porque eu tenho que descansar. O nosso descanso é Ele. Você não vai descansar ficando muito tempo na cama. Você pode, no mínimo ali, arrumar uma dor nas costas, ficar muito tempo ali acamado. Entende? Isso é um treinamento para pessoas preguiçosas. O nosso descanso é Cristo. Nós precisamos aprender a descansar nele. Quando nós descansamos nele, o nosso corpo também estará descansado. Entende, irmãos? Ele falou assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, não fala para o corpo, para a vossa alma. Eu preciso de umas férias para poder descansar. Lazer é muito bom, e até Deus abençoa isso, Ele quer que nós tenhamos lazer. Mas, irmãos, o lazer não vai trazer descanso para a sua vida, não. Porque você vai levar a tua mente, você vai levar o teu coração, você vai levar as tuas preocupações. Você não vai deixar de pensar nas coisas que você tem que fazer. Filho, esposo, você vai pensar em tudo. Então você não vai descansar de uma forma adequada. Então, os judeus aqui que foram levados para a Babilônia, por não terem permanecido um povo santo, então eles foram levados cativos para a Babilônia. Agora, quando Esdras, esse escriba aqui, os conduziu de volta à terra prometida, de forma que quase que inimaginável, porque era impossível ter saído de lá, mas eles vieram, irmãos, eles começaram a se casar com mulheres estrangeiras. Olha aqui capítulo 10, vamos dar uma olhada no versículo 6, que diz assim, Esdras 10, verso 6. Esdras se retirou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Primeira coisa que temos que ver aqui em Esdras, ele amava o Senhor. Lembra a pergunta que eu fiz aqui inicialmente? Qual foi a última vez que você chorou? Quando você ofendeu teu amado Senhor?
Quando foi a última vez? Você tem derramado lágrimas diante do Senhor pelos seus erros? Irmãos, isso, se não tem, significa que você tem apreço pelo Senhor e não ama o Senhor. Quando nós o amamos, nós vemos a dimensão do nosso erro, que isso ofendeu Ele. E ofende, irmãos, porque, deixa eu explicar para vocês algo interessante aqui. Deus, Ele é amor. Quando nós aqui, literalmente falando, ofendemos alguém que a gente ama, não gera tristeza em nós, a gente não vai lá pedir perdão, porque amamos aquela pessoa. Agora, e quando nós ferimos a fonte do amor? Aquilo gera um impacto em nós, pelo menos no meu coração tem gerado isso. Eu preciso ir diante dele. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Eu estou tão inadequado diante do Senhor. Senhor, e é um momento tão gostoso, irmãos. A gente sai dali, revigorado, fortalecido com a força dele. Irmãos, e é tão gostoso. Puxa vida, a alegria, ela é restituída, ela é restaurada. E Esdras, todo esse livro de Esdras aqui, Neemias e parte de Jeremias, vai tratar da restauração de Deus para com o seu povo. É um livro lindo para se ler, irmãos. Nós não temos tempo para ver alguns detalhes aqui que são tão fundamentais para o nosso crescimento. Então, aqui, o choro em Esdras 10 é um ato de arrependimento, não apenas arrependimento, mas também de reconhecimento de sua culpa diante de Deus, o nosso Pai Celestial. Eles confessaram ali os seus pecados e se comprometeram a obedecer a lei de Deus, buscando uma coisa chamada reconciliação com Deus. Eles buscaram isso. Se você ler, por exemplo, o Salmo 51, versículo 17, a palavra vai dizer, olha que salmo lindo aqui, vamos deixar marcado aqui, vamos lá para Salmo 51, versículo 17. Veja o que Deus quer, irmãos, olha que coisa preciosa aqui. Primeiro que o 16, a palavra fala que Deus não tem prazer nos sacrifícios, senão eu os daria, e não te agradas dos holocaustos. Agora ele vai dizer no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. Essa palavra contrito aqui é uma dor profunda e sincera por ofender a Deus o Pai. Isso chama-se contrição. Então, irmãos, quando nós estamos de fato contritos, vamos diante do Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então, eles voltaram e muitos se alegraram por causa da restauração de Deus. Vamos tentar aqui ver a alegria desse povo. Abra aqui no capítulo 3 de Esdras. Esdras capítulo 3. Então, quando eles voltaram da Babilônia, há listas do que voltaram para Babilônia e foram lá para a terra de Canaã. Veja o que aconteceu aqui, irmãos. Capítulo 3, olha a partir do verso 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Essa palavra aqui, em um só homem, vocês lembram que uma das coisas que Jesus orou muito foi pela unidade da igreja. Oram para que eles sejam um como nós somos. Então, primeira coisa, eles se ajuntaram e todos ali tinham o mesmo pensamento. Era edificar um altar ao Senhor. Enquanto eles estavam lá, aquele povo, Salmo 137, pediam para eles cantarem canções lá de Israel. Eles disseram o seguinte: como podemos cantar cânticos de louvor a Deus em terra estranha? Então eles colocavam ali seus instrumentos naquelas árvores e choravam, lembrando de Sião.
E agora o Senhor permitiu que eles voltassem. Ele havia prometido 70 anos. Lá em Jeremias vai dizer exatamente isso. Agora eles voltaram para a terra de Canaã. E ali, irmãos, imagina a alegria deste povo. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, verso 2, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Primeira coisa que eles fizeram, irmãos, levantaram altar, que faz uma alusão à cruz. Agora, olha o versículo 3. E firmaram o altar. Você está vendo como o Espírito Santo dá muita ênfase, essa palavra aqui, altar, a cruz, holocausto, para eles oferecer sacrifícios a Deus ali, que era um representante, o animal representava o pecado deles, do seu povo. Então eles firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Centralidade de Cristo e a cruz. Ainda que estavam sob terrores dos povos de outras terras. Agora, queridos, olha que lindo aqui, vamos observar. Dá um pulo aí para o versículo 10. Veja aqui, irmãos, que eles lançaram os alicerces da casa de Deus, né? E aí no versículo 10 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Irmãos, deixa eu colocar algo para vocês aqui. Alicerce aqui fala de fundamentos. Qual que é o fundamento da igreja? 1 Coríntios 3. Não podemos colocar outro fundamento, senão apenas um, que é Cristo. Então, eles lançaram os alicerces, olha que lindo aqui, irmãos, do templo, e apresentaram-se os sacerdotes, paramentos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Agora, olha que lindo, irmãos. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Olha o que eles reconheceram. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Que lindo, irmãos. Que coisa mais maravilhosa isso aqui. Os alicerces. Irmãos, graças ao Senhor, que quando Cristo se fez carne, Ele como que foi o nosso alicerce, foi o nosso fundamento, e nós devemos edificar sobre a rocha, que é Cristo. E Ele também é o edificador. Você vê essas figuras lindas que falam de Cristo e a sua casa, a sua igreja, irmãos. Então, como que nós podemos nos alegrar, não sentir nenhuma contrição, nenhum compungimento, nenhum quebrantamento, quando nós ferimos o testemunho do Senhor em nossas vidas, irmãos? Tem pessoas que dão até risada, kkkk. Isso aí é coisa. Não, irmãos. Olha o versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, aqui tinha quebrantamento e tinha alegria, tinha compungimento e ao mesmo tempo alegria, reconhecendo quem eles eram e aquilo que Deus havia feito por eles, eles se alegravam na salvação de Deus. Então, quando alguém nasce de novo, irmãos, é impossível não ter uma alegria que invade o seu coração e transborda de júbilo, uma alegria assim uma alegria permanente, uma alegria eterna. Quando Jesus ia para a cruz, Ele disse assim para os seus discípulos: porque eu tenho dito essas coisas para vocês,
vosso coração se encheu de tristeza e vós chorareis. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Meu irmão, você vê como é que é lindo o trabalhar de Deus em nós. E a nossa tristeza é só por um pouco de tempo. Eu sei, irmãos, que irmãos aqui estão presentes, estão nos ouvindo também pela internet, talvez estejam passando por momentos muito difíceis, momentos assim que faz o coração sangrar, uma dor que você sabe que o Senhor a entende muito melhor do que você, e Ele está ali junto, Ele pega firme em nossas fraquezas, Ele nos sustém, Ele nos sustenta com a mão direita dEle, né? Então Ele sabe o que é fraqueza, Ele sabe até onde pode ir conosco, entendeu? Muitas vezes Ele vai levar a gente no colo, isso é precioso demais, Ele faz isso. Mas, queridos irmãos, essa tristeza, talvez por um sofrimento, por uma tribulação, da expressão do Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem. O choro pode durar, mas a alegria vem, e ela não tem mais assim um prazo determinado para sair, nunca mais. Logo a alegria reina no nosso coração. A tribulação vem, ela parece que arrebenta conosco, talvez até uma semana, irmãos, mas depois a alegria vai tomando conta. Não importa que nem esse homem aqui que estava totalmente atrofiado e só lembrava dele, era um dos versículos que ele mais lembrava. Eu sei em quem tenho crido. Aí ele esqueceu desse versículo, mas não esqueceu dele. Lembra? Eu sei, a esposa falou para o cara, olha, ele esqueceu de tudo, mas não esqueceu dele. Ele, não conseguia nem falar demais, ele não esqueceu, porque o Senhor estava ali com ele, sustendo ele até nos seus últimos instantes. Imagina, irmãos, quando o coração daquele homem parou de pulsar, imagina o encontro dele com o Senhor dele. Que coisa linda, preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Que lindo isso aqui. Então, abra aqui no Neemias, capítulo 8. Esse aqui é uma sequência já deste evento aqui. Uma coisa que aconteceu ali, irmãos, foi algo muito fantástico. Capítulo 8, versículo 8 em diante. A palavra, ela diz assim, olha que coisa interessante. Neemias 8, verso 8. Leram, aqui Esdra estava lendo para eles. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Ele estava lendo, Esdras estava lendo aqui a lei de Deus. Irmãos, quem pode se alegrar na lei de Deus? Que só haveria impossibilidade para aquele povo, eles não conseguiriam cumprir nada, mas quando temos um coração quebrantado, compungido, claro que hoje nós não estamos debaixo da lei, sim da graça, mas este povo estava debaixo da lei de Deus aqui, mas a lei se tornou para eles uma coisa tão grande, tão preciosa. Veja o relato aqui, versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis nem choreis. É o que nós fazemos na mesa do Senhor, irmãos. Não vamos clamar ao Senhor. Aqui se pode chorar, mas é de alegria, né? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos,
porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Aqui, irmãos, a alegria do Senhor e a vossa força é que eles agora tocaram a realidade do Senhor pela fé na palavra. Então eles se alegraram. Quando você tem uma revelação do Senhor na palavra, teu coração não se alegra, teu coração não se regozija, teu coração não vibra. Às vezes em casa, irmãos, eu dou cada grito que eu preciso parar com isso, porque os outros vão pensar que nós estamos brigando, né? Porque é gostoso demais. Aqui, às vezes, quando eu estou sozinho aqui, lendo a palavra, meu Deus, quando traz uma revelação, e eu saio daqui, dou uma volta correndo ali, vou lá fora e volto aqui de novo. Graças a Deus, que coisa mais preciosa que é. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E Ele tem falado, irmãos. Então, isso faz com que o nosso coração também se sensibiliza àquilo que fere o testemunho do Senhor. Imagina, irmãos, nós ofender o nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus que morreu por nós, com a nossa vida desleixada, descuidada, sem compromisso com Ele. Imagina como que Ele olha para a sua vida, quando você e eu não temos um compromisso adequado com o Senhor, não priorizamos o Senhor, irmãos. É triste, né, irmãos? Nós deixamos o Senhor por qualquer motivo, por qualquer coisa. Envolvemos com muitas coisas que Ele não pediu para nós estarmos envolvidos. Isso vai trazer cansaço para nós. Isso vai trazer um desgosto ao coração do nosso Pai Celestial, vai trazer angústia para nós. Aí você vai perceber que você está buscando reconhecimento e não um despertamento, não um avivamento, não buscando algo que agrade ao nosso Pai Celestial. Isso é muito triste, triste demais. Mas, queridos, onde há amor pelo Senhor, há luto por nossos pecados de crueldade contra Ele, contra o nosso Senhor. Agora, se nós não amamos a Ele, tanto faz como tanto fez, parece que temos a mente cauterizada, entende, irmãos? Agora, um filho de Deus que verdadeiramente ele ama a Cristo, ele não pode deixar de chorar por ofendê-lo. Irmãos, quando a gente ofende o Senhor, puxa vida, olha o que Ele fez. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, me deu a sua vida, a imortalidade entrou em mim, me deu tudo para mim, e agora eu ofendo. Irmãos, é tão triste. Então, um coração que arde em amor pelo Senhor, não faz outra coisa a não ser se derreter em lágrimas. Sabe por que a gente não derrete em lágrimas? Não arde por amor a Ele? Porque nós nos envolvemos com Ele, irmãos. Nós vivemos durante a semana tão distraídos com Cristo. Nós estamos aqui para servir a Cristo, irmãos. Agora, em que nós estamos servindo a Cristo? Nós sabemos fazer tantas coisas boas e não fazemos, estamos pecando. Leia depois, Tiago 4, verso 17. Que texto ali contundente. O meu Senhor já não... Irmãos, será que o nosso Senhor já não sofreu o suficiente na cruz? Mas será que eu devo Ele sofrer demais? Será que eu preciso de dar para Ele mais uma água misturada com vinagre para Ele, um fel com vinagre? Será que Ele não sofreu o suficiente? Ele sofreu tudo por mim e por você, irmãos. Abram comigo, por favor, em Hebreus capítulo 5, lembrando de um texto aqui tão precioso. Então, irmãos, o grande objetivo da vinda de Cristo ao mundo foi para realizar a restauração da nossa comunhão com Deus e Pai. E o que é mais triste é que ainda muita gente não quer o Senhor. Olha só, a partir do versículo
Hebreus de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele esteve aqui neste mundo, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade. Vocês se lembram quando ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice? E muitos pensam assim: não, ele temeu a cruz. Ele não temeu a cruz. O que ele temeu era a morte espiritual, era a morte, ou seja, era a separação de Deus. A palavra morte aqui é separação. O que Jesus não queria, irmãos, era separar de Deus o Pai lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Se ele sofreu tudo isto por nós, irmãos, a palavra fala que aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, Deus vai enviar a operação do erro para que eles venham perecer eternamente. Irmãos, não compensa, irmãos, viver uma vida distraída de Cristo, viver uma vida no pecado, não compensa, irmãos. O sofrimento será eterno, guarde bem isto, eterno. Então, olha o versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele não precisava de nada disso, mas ele quis sofrer em troca da alegria que lhe estava proposta. Todo sofrimento compensou a alegria que lhe estava proposta. E qual que é a alegria que estava proposta? A sua igreja, que o Pai daria para ele, a sua noiva, que somos nós. E agora presta atenção aqui, irmãos, no versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, presta atenção, para todos os que lhe obedecem. Está vendo aqui, irmãos? Mas por outro lado, é tão triste você saber que muitos não querem o Senhor. As pessoas, irmãos, vai para o inferno porque elas querem ir para o inferno, porque estão desfrutando de uma alegria aqui nesse mundo passageira. Já tive situações, conversar com pessoas, quando eu fui oferecer o Evangelho da Graça, não, se for desse jeito, eu não quero, porque eu tenho uma família, mas eu não me dou bem com meu marido, então eu vou para outra cidade, encontrar com o meu namorado, que também é casado, também tem 2 filhos. Você não quer Cristo? Mas desse jeito aí não. Então, pode ir embora. Falei: Senhor, como que é isso? As pessoas querem se encharfudar no pecado, mas aí Deus falou assim: eles não me querem. Mas vão saber que teve um profeta no meio deles. Abram lá em Jó, capítulo 21, versículo 14 e 15. Jó 21, 14 e 15. Irmãos, prestem atenção nisso aqui, por favor. Veja aqui, queridos. Jó 21, todo esse capítulo 21 é muito interessante, acho que vale a pena depois os irmãos darem uma olhada acuradamente neles, com bastante perquisição. Diz assim o versículo 13 até o 15, olha só. Jó 21, de 13 a 15. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Retira-te de nós. Isso também aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Olha aqui o capítulo 22 de Jó, versículo 17. O Espírito Santo, quando começa a repetir, está nos chamando a nossa atenção aqui. Verso 17, diz assim:
Diziam a Deus: retira-te de nós, e que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Então, graças ao Senhor, porque Ele faz, que também é uma figura linda aqui da pessoa do Espírito, aquele mais novo, traz para mim, para você, como estava trazendo para Jó aqui, algo tão precioso. Nós vamos encerrar com esses versículos aqui, a partir do versículo 21, que diz assim, 22, 21, reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz. Vocês sabem que essa reconciliação já ocorreu comigo e com você lá na cruz em Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22. Aceita-te, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Medita, aqui é o sentido aqui, medita, digere. Verso 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Que coisa linda, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Queridos, mas este tema aqui da tristeza, ninguém vai sentir tristeza quando ofende o Senhor se não amar o Senhor. Pedro, lá em Mateus 27, versículo 75, depois que ele negou o Senhor pela terceira vez, nós sabemos que Pedro amava o Senhor. Por quê? Porque ele saiu e foi chorar amargamente. Imagina, quando ele negou uma vez, negou duas vezes, na terceira vez ele praguejou, ele amaldiçoou o seu Senhor Jesus. E aí, quando o galo cantou, Jesus virou-se para ele. Imagina Jesus olhando para Pedro, não para condenar Pedro, mas para dizer para Pedro: Pedro, fique tranquilo, eu sabia que você não tem capacidade. Então ele saiu dali triste por ter ofendido o Senhor, negando o Senhor. Mas o Senhor entendia Pedro. E depois fez um chamado tão específico para Pedro. Quando Jesus ressuscitou, aqueles 2 anjos apareceram para as 2 mulheres, disse o seguinte: vai a Jerusalém, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro, que lá vocês me verão. Foi isso exatamente que aconteceu. E Pedro, a exemplo do livro de Esdras, Pedro foi totalmente restaurado. Tínhamos aqui, irmãos, para a gente tratar sobre Manassés, o pior rei que já existiu, aquele que oferecia seus filhos a Moloque em sacrifício. E Deus também o restaurou. Ele sentiu muita angústia. Então, o Senhor tem os seus caminhos, irmãos. Vamos continuar firmes, olhando para o Senhor, pedindo para que Ele sensibilize o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente então possa ter uma percepção daquilo que ofende o Senhor. Porque o Espírito que habita em nós, antes de você cometer qualquer tipo de atitude que ofende o Senhor, Ele vai lhe mostrar que aquilo não vai ser bom. Mas, por outro lado, Ele não vai impedir de você avançar. Você pode avançar, não vai deixar de ser filho, mas você vai sofrer as consequências. É uma angústia torturante. Você prefere morrer do que outra coisa. Então, queridos, que Ele continue falando aos nossos corações, que Ele continue quebrantando os nossos corações, trazendo compungimento, quebrantamento para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, que nós somos um povo que o Senhor nos comprou e começou uma obra de restauração em cada um de nós, Pai. Pai, nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas queremos que Tu se revele a nós, trazendo sensibilidade para o nosso coração, nos ajudando, Pai, a conhecer os Teus caminhos,
nos ajudando, Pai, a ter entendimento, discernimento naquilo que ofendes e não praticar mais isso. Que o Senhor nos ajuda, Pai, a viver uma vida derramada a Teus pés. Pai, continue falando conosco. Graças te damos porque Tu és tão longânimo conosco. O Senhor tem tido tanta paciência conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por esse tempo. Abençoe e frutifique a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.